Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao meu perfil. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cássia, sou cristã e eu decidi aquilo que viesse ao meu coração e ia dividir aqui com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a alegria. Tem muitos cristãos que não são alegres e começa o dia atravessado. E como você acorda, como você se comporta naqueles primeiros momentos da sua vida, né? Que você puxou o ar pro pulmão, assim, sentiu que está viva, e você emana alguma coisa para o universo, você fala alguma coisa, você sente alguma coisa. Se você não prestar atenção, não estiver atento, como que você viveu aqueles primeiros momentos da sua vida, vai dizer como vai ser o restante do seu dia. Tem muitas pessoas que perdem a alegria por pouca coisa. E a minha pergunta para você hoje é: o que ou quem está roubando a sua alegria? Por que você não consegue acordar alegre? Por que você não consegue acordar com um sorriso no rosto? Hoje, pela manhã, quando eu acordei, eu não sei, eu tinha feito uma promessa para o meu filho dormir logo, meu filho de 3 anos e meio, eu falei para ele assim: olha, dorme logo que amanhã a gente vai no parque. E ele agora acorda, né? E ele lembra daquilo que a gente fala e ficou registrado isso na mente dele. Então, quando a gente acordou, não tive nem tempo de, pera, tô vivo, espera, calma. Não, ele já acordou mãe, o pai, que acelerado, porque ele queria ir pro parque. E aquilo roubou a minha alegria por alguns momentos. Aquilo tirou a minha paz por alguns momentos. E quem tem filho, né? Dependendo da idade que esse filho tá, sabe que isso vai acontecer algumas vezes e isso não pode roubar a sua alegria, né? Eu não sei se você tem problemas no casamento, se você está com dívidas, se você está com problema de saúde, se tem problema com a sogra, se tem um carro quebrado, se tem um desemprego. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que todas essas coisas que eu falei não dependem da sua alegria. Jesus diz que Ele é a nossa alegria, a nossa força, né? O Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E João 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. O que ele vem roubar? Uma das coisas que ele vem nos roubar é a nossa paz, a nossa alegria. Então você tem que começar a olhar essas circunstâncias que acontecem à sua volta, essas coisas que acontecem no seu dia a dia, porque sim, algumas coisas não vão ser resolvidas de repente. E algumas coisas vão se repetir, como eu disse sobre o meu filho. Dependendo da idade que o seu tiver, várias vezes você vai acordar com ele chorando, com ela chorando. E isso não pode tirar a sua paz, nem determinar como vai ser seu dia. Só que se você não estiver atenta, você vai começar a pensar assim: ai, que raiva de vida, ai, que problema de vida, ai, que lalana de vida, e vai começar a murmurar, né? Porque aqueles primeiros momentos que você despertou, que você acordou, e que realmente não tem situações que não vai dar tempo de você assimilar o dia, olha, eu tô viva, você vai começar a estragar o restante do seu dia. E é claro que Satanás ele está atento a isso. E é claro que ele sabe que isso vai acontecer com você. Ele sabe como você acorda. Todo dia você levanta e ele está ali, como diz, ao derredor, querendo saber o que você vai fazer. Então ele vai soltar as flechas dele. Ele vai soltar as coisas dele. Ele vai mostrar que, tipo assim, olha, vamos supor, uma pessoa que é muito organizada, aquele tapete não está arrumado daquele jeito que você queria, a louça não foi lavada, o boleto não foi pago. E isso pode sim podar a sua energia se você permitir. A Joyce Meyer vai falar assim: tenha uma boa atitude. Ninguém pode roubar a sua boa atitude. Não importa a bagunça que está do lado de fora, é por isso que eu assimilei a sua alegria. Não importa a bagunça que está do lado de fora. Como está dentro de você? Eu, graças a Deus, eu posso dizer com todas as letras que eu já fui sim uma mulher rixosa, eu já fui sim uma mulher iracunda, eu já fui sim uma pessoa que tinha essa mania de acordar reclamando. E sim, perdeu o extraordinário de Deus. Perdeu o que tinha de bom naquele dia pra mim. Sabe, você já viu aquela história de cachorro que cai da mudança? Que o cachorro ele tá fazendo bagunça ali em cima, aí cai da mudança e fica aquela cara tipo, me esqueceram aqui? É mais ou menos assim que acontecia. Eu acordava irritada, estressada com não sei o que, não sei o que lá,
eu não sei o que está acontecendo, não sei porque eu tô assim, mas eu tô assim, não era TPM, né? Que a gente pode alegar, ela estava naqueles dias, não era. E até, vou fazer um parênteses aqui, que até mesmo nesses dias você pode sim ter uma boa energia. Mesmo que lá dentro esteja um turbulhão nas suas emoções ali, nos seus hormônios. Você pode sim ter uma boa atitude. Não precisa explodir por nada. Ai, porque eu tô estressada, ai, porque eu tô naquele... Não precisa. Isso é uma desculpa que eu muitas das vezes usava, né? Se você passa mal, se você tem uma cólica mais forte, você não precisa tratar os outros mal por causa disso, né? Isso é o problema que está dentro de você. É como você está se comportando. É a bagunça que está no seu interior que acaba aflorando essas coisas. E aí eu já fui nesse caminho horrível. E quando eu me lembro, eu falo que eu tenho vergonha. Eu ficava como um cachorro que da mudança. Por quê? Porque muitos episódios que eu vivi, ou eu tomava uma chibatada, como eu disse, da palavra de Deus, né? Ia pra igreja e ir lá. Eu chorava, Senhor, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Ou às vezes acontecia algo tão bom que eu ficava com vergonha de ter recebido aquilo de bom que aconteceu, porque eu acordei murmurando, eu acordei reclamando. Então nada que está à sua volta pode roubar a sua boa atitude, nada que está à sua volta pode roubar a sua alegria. Isso, como eu disse, o fruto do Espírito Santo é alegria. E se você já aceitou Jesus Cristo, você tem os frutos do Espírito Santo, eles só precisam ser bem colocados aí dentro de você. Eles precisam crescer, pegar forma do Espírito Santo dentro de você. E o que vai fazer essa forma? É você se controlar. Ah, mas eu sou uma pessoa incontrolável. Então você não tem o Espírito Santo, né? Você precisa aprender a deixar o Espírito Santo te controlar. Você precisa aprender a deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. E uma das coisas que ele vai fazer é você olhar, como eu disse hoje. Eu acordei estressada porque o meu filho já acordou daquele jeito. E aí eu fui no banheiro, falei... E aí, tipo assim, quem tem filho pequeno vai me entender. Ele colou junto. Eu fui no banheiro, ele foi junto comigo. Eu falei, não tô acreditando. Tipo assim, eu queria ir sozinha, pelo menos 5 minutos no banheiro sozinha. Eu quero ficar aqui sozinha, me deixa. E ele foi junto. E ele com todo jeitinho meio dele lá e tal. Eu falei, ai, Senhor. Aí eu comecei a me estressar e falei, não, isso não vai roubar a minha alegria. Eu tinha tanta coisa pra fazer. Eu falei assim, olha, eu não tenho tempo de ficar estressada. Isso não vai perder, isso não vai tirar a minha paz. E depois do dia foi acontecendo normal, eu falei com as minhas clientes, pra quem não sabe, mas eu vendo doce na rua, vendi todos os meus doces pra graça de Deus, vou pagar um boleto pra graça de Deus. Estou aqui conversando com você, já gravei meus vídeos para outra plataforma, eu estou feliz. E é isso que precisa saber, é isso que você precisa fluir de você, essa alegria, sabe? As contas não vão ser pagas de um dia para noite se você tem muitas dívidas, assim como eu. O seu marido não vai mudar da noite para o dia, assim como o meu. Os seus filhos não vão crescer da noite para o dia, assim como os meus, né? Nada vai acontecer de um dia para a noite. E do que vai adiantar você ficar iracunda? Do que vai adiantar você ficar lixosa? Do que vai adiantar você ficar reclamando, estragando o seu dia? Né? Então, a fé, ela tem muito a ver com aquilo que a gente fala. As bênçãos chegam, né? Eu gosto de assistir uns vídeos sobre, como é que chama o negócio? Eu não lembro o nome aqui, mas assim, que fala sobre energia, sabe? Tudo aquilo que você fala volta pra você. Então você imagina, por que a sua vida tá tão cocô? Assim, será que não é o que você tá falando de dentro de você? Só tá voltando aquilo que você tá falando, né? Só tá voltando pra você aquilo que você faz. Então tá na hora de você começar a falar coisas boas. E tem uma palavra também, eu gosto muito da Joyce Meyer, aprendi muito com ela, cresci muito com ela, né? Com as pregações dela, eu já te indico para você ouvir. Ela fala sobre o poder do pensamento, ela fala sobre a nossa vida, sermos mais responsáveis com a nossa vida. E isso tem tudo a ver com o que eu estou te falando, porque as coisas podem estar uma bagunça, mas você é responsável pelas suas atitudes, né? Às vezes você vai num café, a pessoa te tratou mal, às vezes você vai no mercado, a pessoa te tratou mal, mas o problema não está em você, está nela, né? Às vezes você acordou atrasado, perdeu o ônibus e não sabe que foi um livramento lá na frente. Ou para você aprender a ser disciplinada, porque você não é a primeira vez que você chega atrasado no serviço, você sempre chega atrasado no serviço. O que está te impedindo de chegar mais cedo?
né? Ah, mas é porque eu pego o ônibus. Tá, mas vamos supor aqui, porque eu quero te ajudar. Você entra no serviço às 8. Eu lembro que eu trabalhava no supermercado, bolinhas atrás, e eu entrava às 8 nesse supermercado. E eu sabia que eu não podia pegar o das 6h30 para chegar no supermercado, porque eu chegaria atrasado, porque era muito longe, era 1h30 de trânsito, dependendo do dia, dependendo do horário que eu fosse pegar. Então eu tinha que pegar o ônibus 5h30 da manhã para pegar o ônibus às 6, depois pegar o outro para chegar lá. Eu não entrava às 8, não entrava às 7 da manhã. Então eu sabia que eu tinha que bater meu cartão às 7. Então eu não podia pegar o primeiro ônibus 6h30. Eu tinha que pegar o primeiro ônibus antes das 6, porque senão não daria tempo. Porque quem anda de ônibus sabe, dá voltas e voltas e para, às vezes quebra, às vezes um passageiro que demora um pouco mais para subir, né? Tem aquela porta que desce as pessoas de cadeira, né? Cadeira rolante, né? Tô meu nome aqui, de cadeira lá, o cadeirante. Então, como é que você vai fazer? Você tem que andar antes. Se tudo der bem, se tudo der bom, se tudo der certo, eu chego antes, não vou me atrasar. Agora, um imprevisto, isso pode acontecer. Furou o pneu, tivemos que trocar de ônibus, eu vou de carro, de repente a gasolina onde eu passo para abastecer fechou, eu não sabia, vou ter que ir num caminho mais longo. Imprevisto, vai acontecer uma vez ou outra, não vai ser um negócio corriqueiro de todos os dias acontecer, né? Vai ser algo corriqueiro, como eu falei errado. Então, comece a analisar a sua vida pelo lado bom. Aprenda a ver as coisas pelo lado bom. Às vezes a pessoa está passando por tantas situações difíceis que ela te tratou mal, ela descontou em você uma coisa que você não tem nada a ver com isso. E aí, se você pega aquela energia dela, vai lá e maltrata outra pessoa e vira um ciclo. Do mesmo jeito que a alegria contagia, o mau humor também contagia. As coisas ruins também contagiam. Então, faça o oposto. Não deixe o ladrão, não deixe o ladrão da alegria roubar a sua alegria e fazer que você contamine outras pessoas. Muito pelo contrário, pague o mal com o bem. Por isso que Jesus diz, dê o outro lado. Eu não preciso bater também. Então, peraí, o que está acontecendo? Eu vou mostrar por que você está brava comigo, não te fiz nada, não. Seja gentil. De repente, aquela moça vai se quebrar todo, ou aquele homem, seja lá o que for que você vai lidar naquele dia, a pessoa vai se quebrar todo porque você foi educada. E se realmente não for com você, ela não conseguir te tratar bem, você pelo menos não pagou o mal com o mal. Então a lição de hoje, para esse dia que o Senhor me ensinou, e assim, como eu digo, eu espero coisas boas do céu, eu espero de verdade. E não é porque eu sou perfeita, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou falha mesmo, sou pecadora e que Jesus é misericordioso e é muito justo. E por conta dessa justiça de Deus, eu sei que um dia a minha vez vai chegar, eu sei que um dia a minha hora vai chegar. Eu estou fazendo a minha parte, né? Jesus diz 1 Josué 1,9: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou o Senhor, sou contigo. Então, quando Deus achar que chegou a minha hora, chegou a minha vez, vocês também verão frutos disso. Mas até que isso aconteça, isso que tem dentro de mim, eu quero colocar para vocês. Eu quero que vocês escutem, eu quero que vocês pratiquem também, eu quero que vocês vivam essa alegria do Espírito Santo. Porque o mundo pode estar uma bagunça, mas dentro de você não pode estar. Dentro de você tem que estar a casa arrumada. Não deixe Satanás roubar sua alegria. E se ele vier, ele já testou isso comigo, ele já veio buzinar no meu ouvido muitas das vezes, faça como Jesus fez quando ele foi levado ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto não foi Satanás, foi o Espírito Santo, para ele ser testado. Eu acho que Mateus vai dizer, ou Lucas vai dizer isso, vai dizer que o Espírito Santo, a tentação de Jesus, aqui ó, Lucas 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele estava cheio do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo vai te testar. Isso é muito legal, né? Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, quando você está no deserto, quando você está passando situações difícil, é o Espírito Santo, é o Senhor te testando, deixando que Satanás teste você, né? Porque quem testou aqui foi Satanás, mas quem levou foi o Espírito Santo.
Então é para saber se você vai passar na prova ou não. Hoje eu conversei com uma amiga e ela estava falando sobre as provas dela e eu falei assim, amiga, vai cantando dando glória a Deus, passando pela prova dando glória a Deus, que é a maneira que o Senhor vai te ensinar que as coisas não podem não estar boas, mas dentro de você tem algo que é bom. E ele tem que sair para fora, ele tem que contagiar outras pessoas, para outras pessoas também querer aquilo que tem dentro de você. E como eu disse, quando Satanás vinha me tentar, quando Satanás vinha me tentar, eu fazia igual a Jesus. O que Jesus fazia? Vou te contar para você não achar que eu tô falando besteira. 4:3. E disse-lhe o diabo, Jesus está no deserto, foi levado pelo Espírito Santo. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra de Deus. E aí o diabo tenta ele mais uma vez, por 3 vezes o diabo vai tentar ele. E o que ele fez? Ele não ficou, sai Satanás em nome de Jesus, né? Não, ele simplesmente colocou o diabo para correr, resistindo às tentações do diabo. E é isso que ele precisa aprender. Na hora do dia mal, na hora das picuinhas, na hora das coisas ruins que estiverem chegando a você, aquilo que está dentro de você precisa sair para fora. E é o Espírito Santo que está dentro de você, se você já aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Então, quando Satanás vem te tentar, declare a palavra de Deus. E eu falava muitas das vezes, eu achava meio maluco isso, mas é uma lição em tanto. Eu falava muitas das vezes, ele ficava me perturbando. Eu falava, olha, Satanás, quer saber de uma coisa? Você vai achar outro ouvido para perturbar. O meu não. O meu ouvido não é pinico. Eu falava desse jeito mesmo que você tá ouvindo. Eu penso meio louco, mas é. Porque a nossa mente, se você não controlar, ele sapateia em cima dela. E como que ele vai fazer? Lançando palavras, lançando dificuldades, lançando dúvidas, lançando uma conversa que já foi encerrada há 50 anos. Você nem tem 50 anos. E você está ali alimentando aquela palavra ainda. Então, quando vier te atormentar, não fala, olha, Satanás, vai atormentar outro? Porque ele está ao derredor buscando quem possa tragar. Só que à nossa volta está os anjos do Senhor nos guardando. Então, cabe a você não entregar a sua alegria no dia que ele vier te atentar. Expulsa ele, resista a ele e confia no Senhor que o dia bom, como diz a Bíblia, que o dia mau chega, o dia bom também chega. O dia da honra, o dia da glória, o dia da alegria, maior ainda, tudo para a glória de Deus, mas ela também chega, tá bom? Então, um grande abraço para você, ficar com Deus. E eu falei que eu não ia falar muito, falei de novo. Até o próximo vídeo.